Bem com o Pão. Voltamos, irmãos, aqui para o terceiro bloco do programa de Bem com Pão. Hoje conversando com o Sadi e com a Juliana de Estância Velha, aqui para poder partilhar. Partilhamos já no início do Kit Levitas, estamos falando bastante sobre louvor hoje, sobre levitas, né? Falamos aqui também sobre essa experiência de casamento, né? E estamos aqui agora no terceiro bloco para poder partilhar, vou deixar vocês mais à vontade. Se vocês têm algum material que você... Senão eu fico perguntando, né? Induzindo o assunto, né? Mas eu vou deixar aqui partilhar, que eles possam trazer aquilo que eles sentem no coração, de partilhar com você que está aí assistindo, está aí nessa comunhão conosco através do programa de Bem com Pão, né? Sadi, o que tu partilha com a gente? Tem algum material assim que está tendo experiência, que seria legal tu partilhar a tua experiência com o povo de Deus aí? Eu creio que a cura interior, né? A cura interior... eu tô lendo assim e tô fazendo junto com o irmão, né? Eu creio que o Senhor fez isso assim para mim crescer também mais com ele, né? Também, porque ele chegou uma ovelha nova agora, sabe, na igreja. E eu creio que o Senhor deu esse desígnio para mim crescer junto com ele, né? E nós estamos assim compartilhando assim bastante, sabe? E eu tô achando muito bom, assim. Gostei dessa estratégia. Como é que funciona então? Você tá ensinando ele, está auxiliando ele a crescer através da apostila Cura Interior Básica, é isso? Sim, tô auxiliando ele, mas no mesmo tempo tô crescendo junto, né? Porque eu também sou uma ovelha nova, né? Então ele entrou agora há pouco tempo, então nós estamos crescendo junto, né? Então creio assim que é bom porque ele está chegando e eu tô um pouquinho mais que ele só, então nós estamos crescendo junto, né? Boa essa estratégia aí, né? Você poder estar aí cooperando com alguém e o Senhor já vai te usar para você poder mostrar um pouquinho mais daquilo que você já tem. E aí, o ensino é uma estratégia maravilhosa, né, Juliana? A gente poder tá aqui a Juliana agora ensinando violão, né? O quanto a gente aprende quando o Senhor nos coloca nesse papel de poder auxiliar, né? Olha só como a posição de servo é rica, né? Não, agora você vai lá servir, né? Vai lá, Sadi, servir aquele que está chegando. A Sadi vai lá e é extremamente... fica acrescido com tudo aquilo que o Senhor dá de conhecimento e de graça. A Juliana vai lá, estava aprendendo. Juliana agora vai lá servir os irmãos para eles aprenderem a tocar o instrumento, o violão e serem levitas. E a gente aprende muito com isso, né, Juliana? A gente aprende muito, assim. Porque é uma doação, né, que a gente tem que fazer. E eu vejo, assim, também com a experiência minha e do Sadi, logo quando a gente casou, a gente não casa com a realidade do que é o casamento, só depois, né? Então, é uma bênção para todos os irmãos que, né, pretendem casar. Não é tudo que a gente, né, sonha, né? Não sei. A gente acha que é uma coisa. Mas eu vejo que é muito bom e que eu tô crescendo mais agora, casada, do que antes. Sei lá, parecia que ainda não tinha um apoio, sabe? E tem muita gente que é diferente. Quando tava solteiro, buscava mais. Quando tá casada, então... varia, né, de pessoas, mas eu acho que mais vale a inclinação do teu coração pro Senhor, né? Então, no início, assim, eu peguei, né, logo quando eu casei, vamos ler o esposo e modelação juntos. Não, aquela coisa... Não deu certo. Não deu certo, porque daí tu vai vendo, poxa, eu não sou assim, ele também não é assim, meu Deus, a gente tá muito errado. Vou ler sozinha, né? Daí eu comecei a ler sozinha e eu vi que eu que tinha que mudar, eu não podia mudar ele, porque a gente, assim, ó, quando eu falava, por exemplo... a necessidade da mulher, eu falava bem alto, daí, pra ver, né, se o irmão... Mas não era assim, né? Não é assim. Eu comecei a pensar mais na necessidade que ele tinha, né? Que nem ele quer chegar em casa, ele quer que a esposa esteja com a casa arrumada, esteja tudo com as coisas assim, né? Esperando. Então, eu parei um pouco de pensar em mim, sabe? Porque antes, no início eu falava, tipo, meio que cobrava. Tem que fazer isso, né? E não é assim, sabe? Mas eu vejo assim que o casamento é muito bom. Porque eu vejo como a gente cresce junto. E eu e ele, a gente tá sempre assim, ligado na TV Menorá, sabe? Então eu vejo que o Senhor faz muita coisa dentro do meu coração e o dele. Então, que nem ele entrou há pouco tempo. Ele tá mais ou menos uns 7 meses na igreja, né? Não, vai fazer 1 ano. O mês que vem vai fazer 1 ano. E daí é que passou tão tempo, o tempo passa rápido demais, a gente não nota, né? Você tá quase 1 ano na igreja e eu,
poxa, daí eu comecei assim. Então tem coisa assim que ele não sabe que eu ajudo ele. Mas tem coisa que eu tô vendo que eu também não sei. E ele me ajuda, Juliana, tu não pode ser assim. Porque, assim, o meu temperamento, eu sou muito agitada, eu largo, tipo, sei lá, eu vou, se disser pra mim que tem que ir lá, eu vou, sabe? Eu não olho essas coisas, assim. Tem coisas assim que a gente parece que não nota maldade. Tu pega, vai, entendeu? E já ele tem um temperamento mais que me puxa, né? Então eu vejo assim que tem coisa que eu tenho que ficar quieta, que nem gostava muito de fazer fofoca. Uma coisa assim, falar mal da vida dos outros, meu Deus, era eu. Que horror, né? Tem que se expor. Mas não posso só me expor pros irmãos, eu tenho que mudar de vida, né? E eu vejo que é o que tá acontecendo um pouco assim. Porque eu tinha muito assim... Porque quem não gosta... Quem não fala na igreja... Quase ninguém fala que fala dos outros, né? Mas todo mundo dá uma... Ai, tu viu aquilo que fulano fez? Bah... Tipo, aquela coisa assim, a gente dá uma comentadinha, né? Uma fofoquinha sai, né? E deu... Poxa, daí o Sadi começou mais nisso, sabe? Nisso, Juliana, para de falar. Juliana, para de falar. Porque assim, ó... O sanguíneo fala demais. E daqui a pouco ele tá falando muito a vida dos outros, sabe? Então, quando eu tô com ele... Assim, que dá toda hora uma freada, assim, sabe? Mas eu vejo que daqui a pouco eu nem... Quando, assim, eu nem preciso mais... Eu vejo, por que eu tô fazendo isso, sabe? Porque eu tô falando de tal pessoa. Não, tem coisa, assim, que eu já não falo tanto como eu falava antes, né? Então eu vejo que nessas coisas, assim, o Senhor vem mudando. E o Esposo Modelação, assim, trabalha muito em mim. Porque também diz como... Eu sou com Cristo, né? E eu vejo, assim, que eu tive a experiência que eu comecei a terapia bem novinha, eu tinha 9 anos de idade, porque na época eu tava com início de síndrome do pânico. E eu fiquei um tempo com síndrome do pânico, não saía de casa, não ia em lugar nenhum, só chorava, aquela coisa assim, não sei, tinha medo de tudo, de tudo, de tudo. E daí aconteceu que vários irmãos começaram a me ajudar. E através da cura interior, né? Deus começou a me limpar. Por quê? Porque era traumas que eu tinha lá da minha infância, que eu nem lembrava mais, sabe? Porque desde pequena eu tô na igreja, mas nem por causa disso eu tô livre dos demônios me usar, sabe? Não tô livre de como pessoas no mundo, né? Só que, óbvio, a gente tem a graça do Senhor e a proteção com os demônios, né? Talvez não fazem coisa pior com nós, porque o Senhor tá ali protegendo, né? E eu vi, assim, que Deus permitiu que eu tivesse aquilo, sabe? Porque Deus também poderia dizer, Satanás aqui, tu não vai mexer, né? Mas ele permitiu. Então eu fiquei mais ou menos uns 3, 4 meses, assim, bem encapetada, né? Com esses demônios, assim. E o Senhor, assim, me ministrou muito forte, porque Deus tinha que me curar, Deus tinha que me limpar de coisas que eu tinha passado e que eu ainda não liberava perdão para aquelas situações, sabe? E então foi indo através da cura interior. E eu vi que Deus, assim, começou realmente a limpar meu coração, sabe? Tirar tudo aquilo. E hoje não é diferente, né? Porque daí depois, naquela época que eu era pequena e eu tava escutando o cura interior, né? Daí depois chegou uma irmã e disse assim, Ju, a minha terapeuta é pra te ler Esposo e Modelação. E ela comprou e me deu. Naquela época, 9 anos. Minha mãe ficou assim, apavorada. Que Caju vai ler o Esposo e Modelação. Daqui a pouco, um irmão chegou pra mim e disse, Juliana, eu vou te dar Era um iPod bem pequenininho, só com PDF, gente. Sei lá, tinha várias ministração só de PDF. Não, né? O que o Senhor quer me ministrar? Então, imagina, gente, pra mim, óbvio que desde aquela época Deus vem me ministrando a submissão, né? Imagina se eu não tivesse ouvido tudo aquilo, como eu não estaria hoje. Porque até hoje eu tenho que estar lendo toda hora, porque senão o bicho vem, ergue. Porque hoje, assim, o que mais é ministrado no mundo é que a mulher tem que ser independente, que a mulher tem que trabalhar, que a mulher tem que fazer isso. E nas coisas do Senhor é totalmente diferente, né? E daí tu já vem com aquilo assim, sabe? Meio que aflorando dentro de ti, o espírito de Jezabel, pra querer mandar, né? E isso não pode. E também, falando de Jezabel, um material que me ministrou muito foi Pânico na Areia. Porque, às vezes, né, Jezabel não usa só as irmãs, usa também os irmãos, né? Então, eu vi, assim, que como aquilo me ministrou bastante, porque o espírito de Jezabel não aceita nenhuma autoridade. Ela vive assim, então muitas vezes eu nem esteja agindo Jezabel com meu marido, mas com a minha autoridade da igreja eu tô, entendeu? Com a minha autoridade do grupo familiar, não aceito, aquela coisa assim, né? Rebelião, né? Então eu vejo que isso tudo trabalha dentro de nós e tudo é uma obra, né? E a gente vê aqui que a gente falou também sobre os temperamentos. Os temperamentos você vai conseguir aí buscar mais, conhecer um pouquinho mais através do livro Livre-se da Depressão,
que tem esse assunto, viu? Os 4 temperamentos lá descritos, e você vai poder aí com isso, que nem trouxe aqui a Juliana, né? Examinar aqui. Vou examinar qual é o temperamento do marido, qual é o temperamento da esposa. Ah, então por que o marido age assim? Porque ele tem um temperamento e está sendo trabalhado para o Senhor para que ele venha equilibrar os temperamentos. Eu olho para a esposa. Por que a esposa age daquele jeito, gente? Já falei, ela tem um temperamento que aquilo aflora. Então, até que Cristo vá trabalhando e a gente vai cooperando um com o outro para que venha equilibrar os temperamentos. Mas a gente vê muitas situações que muitas vezes nos casais é muito normal, né? A gente vê assim coisas pequenas do dia a dia. E diz, eu falo tanto, não muda nunca, né? Mas tem um temperamento que eu tenho que cooperar ali para que esse temperamento venha diminuir e venha ser equilibrado, para que daí, com tudo isso que vai acontecer nas nossas vidas, a gente vai conseguindo entender, né? E o esposo de modelação fala, que nem disse a Juliana aqui, as necessidades, né, do homem e as necessidades da mulher, que a gente vai ter que compreender um pouco. E muito importante o que eu achei que a Juliana trouxe. Essas necessidades fazem-se conhecidas através do material deste do Senhor, não para que eu pegue o material, né, e pá, jogo lá no, as necessidades da mulher, toma aí, pá, jogo no peito do marido, e agora tu te vira, tu tem que... Não, é para mim conhecer as minhas responsabilidades para com o meu cônjuge. E ali eu vou olhar, pai, essa pessoa que está ali é o marido, essa pessoa é a esposa. Então, eu como marido, eu tenho que conhecer qual é a necessidade da esposa, para que eu venha buscar a responsabilidade por essas situações que Deus está cobrando de mim, que Deus me coloca. Da mesma forma, a esposa conhece as necessidades do marido. Opa, tá aqui. Olha aqui, examinei, ele não faz isso aqui. Não adianta, né? Eu vou conhecer aqui e vou conhecer as necessidades lá para que eu possa buscar um papel de ajudar ele, né, a suprir essas necessidades, porque quem supre as nossas carências é só o Senhor, né? Não adianta a gente querer buscar no marido ou na esposa, quem supre as nossas carências é o Senhor, né? Então, para isso, é o Senhor que abastece a nossa alma e a gente vem aí buscando. Então, quantos materiais a gente falou aqui, legal, né? Deu para a gente compartilhar bastante, muitos materiais que você vai conhecendo aqui através das experiências que os irmãos vão tendo. E assim você vai conhecer. Isso que faz o De Bem com o Pão, viu? Auxiliar você, tá aqui os irmãos hoje sendo cooperadores, para que você veja a experiência que a gente passa no nosso dia a dia e quais os materiais estão sendo usados. Por exemplo, o cura interior. Né? A gente falou aqui do síndrome do pânico, que é tratado também aí no livro da depressão, porque a depressão, nos seus casos mais graves, pode ocasionar, inclusive, a síndrome do pânico. Né? Quando a gente... Então, está aí esse material hoje. Começou daquelas, eu não vou sair de casa porque eu tenho medo disso aqui. Eu não gosto de viajar muito para longe porque eu tenho medo daquele outro, né? Aí o que acontece? Opa, tem uns medos aí operando, então eu tenho que começar a tratar. Pode ser uma questão da depressão. Mas depressão não, eu não sou triste, né? Mas a depressão, o que é? É o afastamento. Muita gente, é aquela carência, aquela falta de fé. E o medo, ele opera quando a gente não tem o Senhor como nosso companheiro, como fé, como nosso baluarte, né? E ali a gente acaba se afastando de Deus, abre a lacuna, a gente sente o medo. Então tá aí quanta coisa a gente pode estar trabalhando através dos materiais de Torre Sul. Como vocês disseram aqui também, estamos quase no final desse bloco aí, que pena. Mas eu queria puxar um pouquinho da experiência de vocês nessa questão de revender os materiais. E que agora estão fazendo essa atividade como evangelismo, né? Tá? E como é que está sendo esse evangelismo? Aí quem compartilha com a gente aqui? Juliana? Sadi? A Ju. Então vamos lá, olha lá. Como é que está sendo esse evangelismo que já não é mais uma coisa de vim aqui evangelizar você? Agora a abertura, a entrada... Me corrija se eu estou certo, né, Juliana? A entrada é vim aqui mostrar os materiais da Editora Vento Sul para você poder adquirir. Olha que diferente, né? Que inusitado está sendo fazer o evangelismo mostrando primeiro como vendedor, como vender um material. Como é que está funcionando isso, Juliana? Tá sendo uma bênção, porque todos os sábados a gente se reúne aqui na Igreja de Santa Velha, na praça, e a gente vai no lugar de cada exército, por exemplo, águia, né? E cada sábado a gente vai indo até preencher todo o exército, né? Depois a gente vai seguindo.
E toda quinta-feira também eu vou pra praça da cidade, eu e uma irmã, e a gente fica das 2 horas até as 4, oferecendo material pras pessoas, daí a gente vai conversando. E eu vejo que, assim, é uma bênção, porque tudo que acontece de externo, Deus quer nos ministrar interno. Então, muita gente se queixa do dinheiro. Bah, a crise, né? A crise. Mas muita gente, assim, não foi muito... não foi, eu acho, uma quinta que a gente não vendeu, não seja nenhuma boa nova. Deus sempre tem nos honrado que a gente não sai lá de mãos vazias, né? Sempre uma ovelha e oração e oração. E toda quinta também a gente faz esse trabalho. E como eu vejo que nos últimos dias que o pessoal mais fala em crise, né? Às vezes a gente também, eu tô cheio de crise, né? Dentro da igreja eu também posso tá na crise, né? A gente tá na crise da amargura, na crise da rejeição, na crise de tudo, né? E crente, né, não tem que ter crise financeira, né? Porque a gente já tem todos ali, tem o livro Seja Próspero, tem tudo pra gente repor em ordem o nosso dízimo, a nossa oferta e limpar o nosso coração, porque quando a gente tá amargurado, o Senhor também não nos honra, né? Então, isso me ministra bastante, né? Que benção. Sadi, conta um pouquinho pra nós como é que é o passo a passo desse negócio, de evangelizar vendendo os materiais. Como é que funciona? O pessoal, a Juliana já comentou que você vai na igreja primeiro, faz uma concentração, aquela oração, pega os materiais e vai batendo de porta em porta, vai abordando. Como é que funciona esse passo a passo do evangelismo? Eu creio assim que o senhor trabalhou muito no evangelismo comigo, né? Porque eu só fui 2 vezes, né? Começamos agora no outro sábado aqui em Estância e hoje nós fomos. E eu tinha... É que nem o irmão falou, né, do síndrome, eu tinha o medo, eu tenho um pouco ainda assim, sabe, de chegar assim nas casas, só que o Senhor tá quebrando bastante isso em mim, sabe, e eu creio que tá sendo uma bênção, porque eu tô conseguindo já chegar, e foi 2 vezes, né, então eu creio assim que tá sendo uma bênção, porque Ele tá tirando aquilo de mim, né, mais uma coisa que Ele tá me limpando, então eu creio que tu tem que fazer, tu tem que se inclinar pro Senhor, tu tem que fazer. Porque se tu ficar em casa, tu não vai ser abençoado em casa. Tu vai ser abençoado lá, levando o ID, fazendo o ID, né? Levando esses materiais para as pessoas, né, que estão precisando, né? Creio que é isso, assim. Que benção. Tá aí, pessoal, vocês hoje recebendo aqui, partilhando conosco de tudo que tem acontecido aqui na vida da Juliana, do Sadi, as experiências com o Senhor e como eles têm sido acrescidos, têm recebido esse crescimento a partir de Deus com os materiais e com a atividade que tem as mãos à obra para levar esse material adiante, né? Obrigado, Juliana. Obrigado aqui, Sadi, pela participação. Vamos fazer aqui aquele encerramento tradicional de Bem com Pão? Aquele aqui? Ah, que beleza. Então tá aí, você que participando com a gente, muito obrigado pela sua participação também. Ficamos por aqui. Até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.